Olá, gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre composição de funções. Na hora que a gente estiver programando, manipulação de dados ou visualização de dados, vai ser muito comum a gente precisar de fazer uma sequência de chamadas a várias funções diferentes, né? A composição de função lida basicamente com as formas alternativas que a gente tem de descrever essa sequência de operação. Então, para quem lembra lá da matemática, né, Goff e G de fx, o Goff e o G de fx são notações diferentes que têm o mesmo valor, né? O mesmo valor de h de x, mas a gente tem notações diferentes e algumas notações são mais simples do que outras para se entender o significado. E aí eu vou discutir três formas da gente fazer composição de função. A primeira é a chamadas aninhadas, ok? Então eu estou tendo um exemplo aqui. A função sum a gente já viu, né? A função sqrt a gente ainda não viu, mas ela tira a raiz quadrada. E a gente já viu esse gerador de sequência, que é o 2 pontos, de 1 a 4, né? Então, quando a gente tem essa chamada aninhada, de forma similar ao que acontece quando a gente tem uma atribuição de uma expressão para uma variável, inicialmente o valor da raiz quadrada de 1 a 4 vai ser computada de forma vetorizada, né? E aí o resultado vai ser repassado para a função sum, que vai somar os valores desse vetor, beleza? Então eu estou com ela aqui, eu estava até brincando ali, né, gente? Ctrl 1, Ctrl 2, eu vou movendo entre a parte de cima e de baixo. Então, tem uma dica, né? Se você quiser executar só um pedaço do código, você pode só selecionar ele e apertar Ctrl Enter, e ele executa só aquele pedaço. Então, 1 e 4 está gerando a sequência. O sqrt está tirando a raiz quadrada de cada um dos números. Esse é o comportamento do R, né, de ser vetorizado. Okay? E quando eu executo a linha inteira, ele está somando todos esses valores. Beleza? Essa é a chamada aninhada. A segunda forma de escrever isso é a chamada, eles chamam de variáveis intermediárias. Okay? O que você faz? Você cria uma variável intermediária que está representando, né, aquela computação que foi feita. Então eu criei uma variável aqui chamada raiz, guardei o valor da raiz quadrada nela e depois eu fiz a soma da raiz. Ok? Então, vou lá de novo no RStudio. Então, executo a primeira linha. Criei aqui a variável raiz, é um vetor, né, de 4 posições. Quando eu executo isso aqui, a gente também já viu esse comportamento, né, talvez eu não tenha falado explicitamente, mas o R substitui o valor dessa variável, que é esse vetor, e computa a soma. Ok? Então é equivalente, mas aqui eu criei uma variável intermediária. Não tem problema nenhum com essas duas formas, inclusive a gente vai usar as duas, é comum a gente usar, mas tem uma terceira forma que traz alguns benefícios, principalmente nos fluxos de manipulação de dados, ok? Que é o chamado, que é o uso, na verdade, né, de um que é chamado de operador pipe. O que ele permite fazer, basicamente, e aí isso não é parte do RBase, né? É um pacote especial que implementa esse operador, mas ele permite que eu escreva as funções de forma sequencial. Okay? Eu passo a ler essa expressão aqui da esquerda para a direita. Então você pode ler como se fosse e depois, se você quiser falar alto na cabeça, né, o que está acontecendo, toda função está expressando uma ação, né, via de regra. Então aqui
calcule a raiz quadrada e depois some, beleza? Então, a gente precisa desse pacote. Vocês já viram, né, em alguns exercícios isso aqui já apareceu, eu só não tinha mencionado ainda o que era isso. Mas então, eu estou computando a raiz quadrada e depois, e aí se eu aperto Ctrl Enter aqui na linha 3, vejam que o R percebe que essa expressão não é completa, né, e ele executa as duas linhas, beleza? Se eu executasse só, se eu selecionasse aqui e executar só isso, ele vai cair naquele caso da expressão incompleta e ele vai estar esperando aqui o final dessa função, dessa expressão, desculpa. Vou cancelar, beleza. Então, essas três coisas são iguais. Pessoal, mas não estou vendo o que ganho que a gente está tendo em usar esse operador pipe, não. Pelo contrário, o variável intermediária parece que está mais claro, né? Então, vamos lá. Errei aqui, gente. Primeiro, então, errei a ordem. Vou falar primeiro a questão de equivalência, né? Então, a gente já viu algumas equivalências aqui, né? Que essa chamada equivale a essa chamada, mas deixa eu reforçar alguns pontos. Então, a gente tem aqui que x e depois f, né, uma função, é equivalente, esse aqui é aproximadamente equivalente, não é tecnicamente igual não, mas para os nossos fins é igual. Equivalente a f de x, ok? Então eu vou, a gente já tinha usado esses dois pontos para gerar uma sequência, né? Tem uma forma alternativa de gerar essa sequência, que é uma função que chama sec, sequência, inclusive ela faz mais coisas do que só aquela sequência básica. Mas beleza, se eu botar um 5 aqui, eu consigo gerar uma sequência de 1 a 5, ok? Então o que ele está me falando nessa primeira equivalência é que isso é equivalente a 5 pipe sec, ok? Colocar ou não o parêntese quando tem somente um argumento na função é opcional. Por estilo, eu prefiro sempre colocar, ok? Então é esse caso. O x é para denotar que tem um argumento, né? Então, se a gente abrir o helper da função sec, a gente vê que a função básica aqui tem dois argumentos, from e to. Então, vou deixar essa lá. Segunda, x e depois f de y é equivalente a f de xy. Okay? Então, o x entra como o primeiro argumento da função, no caso em que existe um outro argumento. Então, o que seria isso? Uma outra forma de eu usar a função sec para fazer a mesma sequência seria eu falar de 1 a 5. Ok? Para eu fazer isso aqui, essa chamada equivalente, eu faria 1 pipe sequência de 5. Ok? Isso aqui é equivalente a isso. Beleza? Então, 1 está vindo aqui. Deixa eu mostrar, se eu invertesse esses dois argumentos, né, 5 e 1, eu faria uma sequência invertida, que está indo de 5 a 1. E aí, essa chamada seria eu fazer 5, pipe, sequência 1. Perfeito? Então, o argumento da esquerda, a expressão da esquerda é inserido como o primeiro argumento da expressão da direita. Beleza? Essa é essa parte aqui, né? E aqui ele está só me falando que se eu concatenar duas chamadas das funções f e g, eu estou fazendo um g de f de x. Então seria, se eu fizesse, por exemplo, 1 pipe
sec 5 pipe soma, por exemplo, isso aqui é equivalente a g, que foi a última função, sum f, que foi a segunda, sec, na verdade eu não pus o 5 aqui, né, gente? Então, desculpa, vou tirar, finge que eu tirei, pá. 5. 15, ok? E eu voltei para o meu primeiro exemplo aqui, chamada aninhada. Beleza, fechamos a equivalência aproximada, ainda continua. Não parece mais simples, né? Pelo contrário, está parecendo muito mais difícil. Olha o tanto de coisa que você teve que explicar, professor, para eu ver isso. Não quero aprender esse pipe, não. Então vamos lá. Agora vamos para um exemplo para mostrar como é que isso ajuda a nossa vida. Adaptado lá do material do curso R. E aí a gente pode pensar, né, esses scripts que a gente está fazendo, a analogia de uma receita é muito boa. Por isso que eu estou usando ela várias vezes aqui. Como é que a gente faz um bolo? Primeiro vamos lá para as chamadas aninhadas. Ok? Isso aqui vocês não vão conseguir executar não, viu, gente? Não dá para copiar isso aqui e colar no R, não. Mas para entender o que está acontecendo, eu preciso, nas chamadas aninhadas, de ir de dentro para fora. Né? A primeira etapa que aconteceu não foi esfriar. A primeira etapa que aconteceu foi, e aí eu vou ter que usar uma guia aqui, porque senão vocês não vão conseguir nem seguir o que está acontecendo. Foi eu colocar água, fermento, leite e óleo em um recipiente. Ok? O resultado disso é passado, então esse valor é avaliar, o resultado disso é passado como argumento para a próxima função, que é adicionar nessa coisa aqui farinha até o ponto macio. O resultado disso eu tenho que misturar, ok? O resultado disso eu tenho que colocar numa forma grande, untada. O resultado disso eu tenho que assar num forno. E o resultado disso eu esfrio na geladeira. E o resultado disso tudo é atribuído para o bolo. Esse é o bolo, ok? Isso é a chamada aninhada. Faça um exercício, né, de voltar aqui e tentar checar o que está acontecendo sem essa guia aqui que eu coloquei. Vai ser difícil. Eu tenho variáveis intermediárias, que facilita um pouco de eu entender o que está acontecendo. E muitas vezes a variável intermediária vai ser muito importante. Especialmente quando a gente consegue comunicar alguma etapa importante da nossa receita. No nosso caso, da nossa manipulação ou visualização. Então, eu tenho claramente, por exemplo, aqui nessa receita do bolo, uma variável intermediária que é a massa, né? E pode ser que seja importante eu poder parar nesse ponto aqui e inspecionar se essa massa funcionou, se deu errado, se eu vou pedir ajuda para alguém. Então faz muito sentido que às vezes a gente use isso. Aqui fica mais simples, né? Porque está menor, mas eu ainda preciso do guia. Estou colocando os ingredientes no recipiente, estou adicionando farinha, misturei, guardei isso na massa. A partir da massa, coloquei numa forma untada, assei, esfriei e foi armazenado no bolo. Esse foi o bolo, ok? No pipe, eu não preciso nem da guia, ok? Porque eu leio isso aqui de forma linear, com uma sequência linear. E aí e depois fica muito claro aqui, né? Que é primeiro pega os ingredientes, depois coloca no recipiente e depois adiciona farinha no ponto macio e depois mistura e depois coloca numa forma e depois assa e depois esfria na geladeira, ok? O fato de que os argumentos que estão modificando o comportamento da função está próximo da chamada da função facilita muito compreender o que está acontecendo, que é que eu não tenho de forma alguma na chamada aninhada, né? Então, você vê que o nome da função, que está aqui em cima, olha o tanto que ela está espaçada do argumento. O argumento que está modificando o comportamento do esfriar, se fosse 50 minutos, por exemplo, está aqui embaixo. Isso dificulta o custo cognitivo de entender o que está acontecendo, que é o principal custo que a gente está atacando aqui. Beleza?
qual que é a moral da história? Com exemplo artificial você prova qualquer coisa, né, gente? Piadinha, essa não é a moral da história, não. Inclusive, vamos fazer um exemplo real aqui, para a gente ver que de fato o pipe tem a sua utilidade. Isso aqui apareceu naquele exemplo de documento dinâmico que eu dei, que era... e aí, vou fazer um parêntese aqui, né? E eu vou tentar forçar isso algumas vezes. Sempre tentem articular a pergunta antes de responder com dado. Isso é muito difícil. Eu tô aprendendo, não tô aprendendo isso agora, na verdade. Não dá para eu entrar nisso nessa aula, mas eu vou tentar dar algumas pinceladas, né, de como que é diferente quando você articula a pergunta antes de estar mexendo nos dados. Então, uma pergunta, por exemplo, seria quais são os 10 órgãos do Executivo Estadual que possuem os maiores salários? Eu tive que tomar um tanto de decisão analítica aqui para responder essa pergunta, né? O que exatamente que é os maiores salários? É quem recebe o maior salário da instituição? Ou é a média dos salários? Ou é a mediana dos salários? De qual período? Né? Importa quantas pessoas estão naquele órgão? Então, se um órgão tiver uma pessoa, eu vou contar ela, e ele tem o maior salário do Estado. Esse é o órgão que tem o maior salário. Enfim, uma pergunta simples igual essa, né? Mas, infelizmente, não dá pra gente discutir isso aqui. A gente vai ficar mais na parte operacional, né? Mas essa tabelinha aparecia lá. E aqui eu não expliquei, né? Só essa função que a gente já conhece, o head. Algumas dessas aqui já apareceram no exercício, mas eu nunca falei o que é. Mas eu imagino, para quem tiver uma noção de inglês, vai conseguir entender o que está acontecendo aqui, viu? Mesmo sem eu ter explicado nada. Então, olha só. Comparar. Esse código, e aí eu vou apresentar nas 3 formas, gera exatamente essa tabela, ok? Esse aqui vocês podem executar de fato, se vocês forem lá no exemplo do documento dinâmico, que ele está lá. Chamadas alinhadas. Vamos lá. Estou começando, selecionando algumas colunas de um data frame, renomeando elas, beleza? Instituição estou chamando de órgão, remuneração posta estou chamando de remuneração líquida. O resultado disso, eu estou acrescentando uma nova variável, chamada remuneração líquida real, que é a multiplicação da remuneração líquida pelo IPCA. Então, estou corrigindo isso aqui, ok? Estou fazendo algum tipo de agrupamento por órgão, não vou falar muito o que é isso, depois eu vou apresentar essa função de fato, né, mas estou agrupando por órgão. E estou sumarizando, calculando a mediana da remuneração líquida real e contando alguma quantidade de alguma coisa. Contando a quantidade de servidores aqui, beleza? Depois estou ordenando pelo valor da mediana, filtrando os que têm mais de 10 servidores e imprimindo para a tela os 10 maiores órgãos. Ok? Tenta entender o que está acontecendo aqui sem a guia. É complicado. Variáveis intermediárias. Um pouquinho melhor. Eu fiz um DF órgão aqui para falar que é a parte agrupada. E aí eu tenho que ir selecionando as colunas, acrescentando a variável real, da remuneração real, agrupando por órgão, começo a sumarizar a partir do órgão, calculando a mediana e a quantidade de servidores, ordenando, filtrando só os órgãos que têm mais de 10 servidores e pegando os 10 primeiros órgãos. Beleza? No pipe, pega o data frame e depois seleciona, e é importante, gente, o tanto que eu não preciso nem da guia. Isso aqui ajuda demais a entender, né? Pega o data frame e depois seleciona a coluna órgão, que era a coluna descrição de instituição, e a coluna valor remuneração líquida, e depois adiciona uma nova coluna
a valoração líquida real, e depois agrupa por órgão, e depois sumariza, criando um valor da mediana e um valor N de quantitativo de servidores, e depois ordena pelo valor da mediana, depois filtra os que o N é maior do que 10, e depois imprime as 10 primeiras linhas. Beleza? Existem, não é unanimidade o uso desse operador, ok? Algumas pessoas criticam. Nessa disciplina eu não vou entrar nessas questões de detalhados, quanto que vale a pena, quanto que não vale, que problemas que isso traz. Eu acho que vai facilitar muito o nosso trabalho de manipulação. Então vou utilizar isso. E aí nesse vídeo a gente encerra a parte de introdução à programação. Os outros conceitos que eu precisar da parte de programação, eu vou ensinar na medida que eles forem necessários, porque o nosso foco aqui é manipulação e visualização. E beleza, então a gente terminou com composição de função, é isso, gente.